Olá a todos e bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. Aqui nós vamos explorar juntos o universo dinâmico e inovador do agronegócio, trazendo convidados para falar sobre as suas experiências e discutir desafios, tendências e insights que vão inspirar você. Meu nome é Fábio Torquato e eu sou o host do programa. Vamos lá? Antes de começarmos esse episódio, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos parceiros dele, a Agrotravel Viagens Técnicas e a ClickWeb. E meu convidado de hoje é administrador de empresas, formado pela Universidade Estadual de Londrina. Atua como conselheiro da ABRAD Nacional, Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Ele é CEO da ClickWeb, uma empresa de soluções digitais com escritórios em Londrina, Curitiba, Maringá, São Paulo e Orlando, nos Estados Unidos. Ele tem muita experiência em atendimento de projetos de tecnologia para o varejo, indústria e serviços em geral, somando mais de 1.000 empresas atendidas em 28 anos de carreira no meio digital. Vou conversar com Paulo Henrique Ferreira. Seja bem-vindo, Paulo. Fala, Fábio, bom dia. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Maravilha. Paulo, queria que você começasse contando um pouquinho como é que o agronegócio surgiu na sua vida, na sua carreira. Fala um pouquinho para a gente. Legal, legal. De novo, obrigado pelo convite e vou contar como que esse bicho do agro me picou. Quando você fez a apresentação, eu falei assim, caramba, na minha apresentação faltou dizer que eu participo do agronegócio desde o dia um da minha carreira, né? Eu comecei a programar com 9 anos de idade, comecei a trabalhar com 13 e abri a minha empresa com 21. Então, já quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu desenvolvia softwares lá atrás, eu comecei a atender algumas fazendas. Então, eu atendi alguns grupos de fazendas e pecuaristas no Brasil com soluções que eram desenvolvidas especificamente para eles. E aí, fui atendendo, conhecendo, acabei entrando no meio, mas quando eu encerrei a minha jornada nessa empresa que eu trabalhava e comecei a ClickWeb, o meu cliente número 0001, que é meu cliente até hoje, há 21 anos, foi a família Garcia Cid, da Fazenda Cachoeira 2C, de Londrina. Na verdade, a fazenda fica em Sertanópolis. E de lá para cá, a gente vem atendendo vários clientes do agro e nós começamos por esse caminho atendendo o desenvolvimento de sites da Fazenda Cachoeira 2C. Ah, legal. Então sempre esteve presente aí, né? O meu demorou um pouquinho mais. O bichinho me picou em 2013, quando eu fiz as primeiras viagens também de agronegócio e fui conhecendo ali, me apaixonei. Então, chegou um pouquinho mais tarde, mas veio para ficar também. Que legal, Fábio, que legal. Então, assim, ó, você começou em 2013, o primeiro site que nós desenvolvemos para o agronegócio foi em 2002. E aí, nós viemos de uma sequência, porque o agro, principalmente com relação a necessidades digitais, ele é um mercado que é extremamente carente ainda, mesmo depois de 20 anos, ele ainda precisa muito, tem muitas ferramentas que podem ser desenvolvidas para o agro, mas é um mercado muito Uhum. fiel, tanto que o nosso cliente número um está com a gente até hoje, e ele nos indica até hoje. Então, a gente fez o site da Fazenda Cachoeira 2C, depois a gente fez o site do Nelore Paraná, depois veio o Nelore Paulista, Uhum. depois veio um sistema que foi desenvolvido para o Paulo Tripolone, que também era um criador lá de Maringá, com fazendas no Mato Grosso, e é sempre essa relação de indicações, e o agro ele tem esse contato muito próximo e que permitiu que a gente pudesse ter crescido tanto nesse mercado. Nós temos hoje, só para você ter uma ideia, Uhum. 65% dos nossos clientes são do agronegócio, os clientes da ClickWeb. Então a gente tem algum Show. tipo de solução no agro. Pô, que legal. É o Paulo, mais conhecido aí, eu não te apresentei direito, mas é mais conhecido como PH, então vou te chamar de PH a partir de agora, pode ser? Fica à vontade, fica à vontade. Beleza. PH, quais são os principais desafios hoje que o agronegócio enfrenta na era digital? Você está falando aí que você já atende o agro há muito tempo e nesse período todo as soluções que foram surgindo foram as mais diversas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque hoje a gente tem uma grande gama de soluções modernas e tecnológicas disponíveis, mas entre ter tecnologia disponível e aplicar ela, tem um gap aí, né? Existe uma diferença.
Eu chamo de vale, tem um grande vale nisso tudo. Tá. Então, assim, os desafios que a gente encontra aqui, Fábio, são dos mais diversos. Eu vou trazer sempre desafio com exemplos, porque é mais fácil, eu consigo funcionar melhor quando eu conto um pouco do que a gente já fez aqui na ClickWeb. Uhum. Nós temos desafios hoje, por exemplo, de pecuaristas que têm que fazer vendas de animais em leilões. Então, os animais precisam ser divulgados para uma base, ou precisa de um repositório de informações que não é obrigatoriamente o WhatsApp. O WhatsApp funciona, é uma grande ferramenta, mas alguma informação precisa ser atualizada, ou precisa ser passada com maior velocidade. Então, websites resolvem esse problema. Uhum. Aplicativos. A gente consegue hoje trazer uma atualização e uma segmentação de dados muito precisa quando a gente fala de ambiente controlado. Então a gente tem clientes no agronegócio que possuem aplicativos conosco. Então a gente consegue trazer a facilidade de mapear onde eles estão usando, de que jeito eles estão usando, quem são as pessoas que estão usando, para poder entregar uma melhor experiência. O agronegócio traz isso, esse contato próximo, essa vida muito próxima que a própria internet fez com que houvesse um distanciamento, mas com as Uhum. ferramentas você consegue trazer essa medição e entender quem está consumindo na ponta. E depois, transações comerciais por esses meios. A gente tem soluções do lado de cá que permitem que clientes comprem e vendam através das nossas tecnologias, através das nossas plataformas, e a gente trouxe uma grande facilidade para um momento que era, ok, eu tenho 100 tourinhos para vender na minha fazenda, ou eu tenho tanto de defensivo para vender aqui na minha indústria. Como que eu vou escoar isso através da internet? Como que eu vou fazer com que a internet seja meio para que tudo isso aconteça? Então a gente veio resolvendo problemas com esses desafios que foram surgindo utilizando tecnologia. Então, a gente sempre fala, tem pessoas na ponta com necessidades, são pessoas que constroem as plataformas e tecnologias para que pessoas lá na ponta usem. Então, entender de Uhum. gente em todo esse processo é o que a gente fez de melhor para poder resolver os problemas dos nossos clientes. Ah, legal. E quando a gente fala de tecnologia também, as pessoas logo pensam naquela questão que está muito na moda, né? Internet das coisas. Então, aquele trator que conecta na internet e vai sozinho, faz a colheita, ou faz o plantio, enfim. A gente sempre pensa nessas coisas mirabolantes que a tecnologia traz para a gente e numa escala grande. Mas tudo isso é muito legal, mas existe um lado da tecnologia que já está muito mais maduro e que muita gente ainda não aderiu, que é a parte, uma delas é a parte de gestão, né? Eu queria que você desse alguns exemplos de como a tecnologia pode ajudar o agronegócio a ser mais eficiente nessa área de gestão. Legal, legal. Então, assim, ó, o que você falou do IoT, da internet das coisas, é um ponto que todo mundo fala da mecanização do campo, da coleta dessas informações, como tudo isso funciona. Só que todas essas informações que são coletadas no campo, elas precisam passar por interfaces, que são essas interfaces que nós construímos. Então eu vou trazer um exemplo também aqui, que tem um cliente nosso que trabalha com melhoramento genético. É uma empresa que está com campos de prova espalhados por todo o Brasil. E aí ele tem o campo de prova. Cada uma dessas provas, dessas amostras, saem por um mini bag que vem etiquetado, um saquinho que vem etiquetado, que passa por um portal, que quando ele passa por aquele portal, ele já entrega a informação de que aquela amostra, que foi plantada naquele campo de prova, ela está saindo daquele campo de prova e saindo, por exemplo, do Paraná e indo para o Mato Grosso. Toda essa coleta de informações, por mais que a gente tenha dispositivos inteligentes lá na ponta, ele vai passar por um ambiente controlado nosso, onde eu vou poder, a qualquer momento, olhar de cima esses dados e falar assim: eu estou com tantos sacos de provas andando pelo Brasil e sendo plantados em determinados lugares do Brasil, através de uma plataforma e de uma tecnologia que nós criamos. Então, hoje a gente quando a gente fala também disso tudo, do desenvolvimento, a ClickWeb ela é uma empresa especializada em tecnologias de front-end. O que é isso? Tudo aquilo que o usuário usa no dia a dia, interage, seja por um aplicativo, por um website, por uma plataforma de e-commerce, tudo isso é o que a gente cria do lado de cá para entregar a gestão para o nosso cliente. Então, nós trabalhamos com todos os dados gerados no campo para entregar facilidade para o cliente na ponta, para o produtor na ponta.
Legal, cara. A gente viu muito isso. Você falou da pecuária aí, você deu esse exemplo. A gente fez uma viagem recente para o Texas com um grupo de pecuaristas também. E isso foi uma coisa que impressionou bastante eles lá. A gente visitou fazendas de 5.000, 6.000 cabeças de gado e 10 pessoas cuidando de tudo, desde o É, RH a tudo. Então, isso é uma coisa muito forte lá nos Estados Unidos que eles estão usando bastante. Eles usam muito as informações e usam a tecnologia a seu favor, né? Então, eles pegam exatamente. todas essas informações e eles conseguem tratar isso e transformar esse monte de dado em informações importantes para tomar decisões estratégicas, né? E isso acaba resolvendo, em parte, uma grande dor do agronegócio, mas de qualquer área também, que é a mão de obra, né? Então, a partir do momento que você otimiza a utilização a captação dos dados, o tratamento disso e tem mais informações ali para fazer essa gestão, você também está ajudando aí a solucionar esse problema para os produtores, principalmente de falta de mão de obra. Então é muito interessante, a Exatamente. gente tem muito a aprender com os americanos com isso também, né? Mas ó, eu vou te contar então uma outra coisa quando você fala de pecuária e quando você fala de solução do campo e redução de número de pessoas. Nós somos responsáveis pela criação do aplicativo da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Então, nós criamos um módulo offline dentro do nosso app que eu consigo medir o tamanho do dedo do peão na fazenda, o tamanho da tela que ele interage, na hora que ele faz um indicativo de nascimento do animal, ou ele quiser fazer uma simulação de cruzamento de animais no campo, a gente consegue fazer tudo isso offline, e na hora que ele chega no escritório ou na sede da fazenda, ele sincroniza tudo isso com a base da ABCZ em tempo e ele permite que ele faça isso ou em tempo real ou de forma passiva, gerando dados e trazendo informação para o produtor. Então, imagina, o produtor que precisava pegar um documento, preencher esse documento, mandar para a BCZ via correio, via malote, via Sedex, ele faz tudo isso por uma área autenticada dele de cruzamento e registro de animais. Então imagina como que a gente não otimizou o processo, e a gente está falando de todos os animais de origem zebuína no Brasil. Esse aplicativo nosso resolveu esse problema. E outros módulos que a gente criou na linha do tempo. Então a ideia é otimizar com inteligência o processo produtivo, gerando escala e também cuidando das pessoas. É isso que a gente tem feito. Pô, sensacional, sensacional. Eu acho que isso aí faz toda a diferença na gestão na minha opinião, todo mundo deveria ter isso, já ter aderido a essa parte, como eu falei, muitas dessas soluções também já estão consolidadas no mercado, né? Não são tão novidades assim, mas tem muita gente que ainda não usa, muita gente que ainda é resistente a essa parte tecnológica aí principalmente nessa parte de gestão e tratamento de dados, né? Mas é um negócio Sim, que sim. quem ainda não se atualizou vai ficar cada vez mais para trás. Essa- Mas acredite, ó, ainda tem produtores que entregam o documento lá na BCZ, tá? E aí na hora que ele entrega o documento lá, o pessoal vai lá e lança manual. Esse mesmo processo, Fábio, a gente está criando para a Associação Brasileira dos Criadores de Manga Larga Marchador. Nós tivemos um case tão bem sucedido lá na BCZ, com o gado zebuíno, que a gente está indo para o Manga Larga agora fazendo uma solução que é um super app que vai atender todos os criadores de cavalo também no Brasil. Olha, que legal. Show de bola. E isso que é legal do agro também, né, PH? Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a partir do momento que você vai. E vocês têm um papel importante nisso também, porque a partir do momento que uma solução dá certo, a gente vê que o público do agro ele precisa conhecer isso e vendo casos de sucesso é mais um incentivo para que as pessoas comecem a usar. Então um vai vendo, vai falando para o outro, além de ser bom para vocês como empresa, é bom para o agro também, porque cada caso de sucesso que aparece é mais um reforço de quem ainda está resistente, falar, poxa, eu preciso entrar também nessa onda, eu preciso me atualizar. Então é Exatamente. bom para os dois lados. PH, quando a gente fala de agro, a gente está falando aí aproximadamente 30% do PIB, mas eu vi uma pesquisa que uma universidade fez recentemente,
e para ver os desdobramentos do agro dentro do PIB. O que seria isso? Incluir venda de insumo, máquina, equipamento, carro, tudo que está relacionado a esse mercado da produção agrícola, agropecuária, né, vamos dizer assim. E nesse levantamento eles chegaram que quase 70% do PIB brasileiro está ligado ao agro. Uhum. Então, uma das soluções que vocês oferecem ajudam justamente essas empresas que fornecem para o agro. Então, defensivos, irrigação e por aí vai. E aí vocês têm uma solução para otimizar esses processos de vendas e de relacionamento também dessas empresas fornecedoras com os produtores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa solução mais focada em gestão comercial, vamos dizer assim, e quais os benefícios de utilizar ela. Ah, legal. A gente criou um marketplace que é focado em agronegócio do lado de cá. É um produto nosso que pode ser conectado tanto em cooperativas quanto em revendas. Então, a gente pega esse estoque, a gente conecta esse estoque com bases geolocalizadas espalhadas pelo Brasil e permite que as pessoas comprem seus produtos, os produtores comprem seus produtos através dessa base mais próxima ou através de um RTV usando cupons de indicação. Então, eu consigo entender que eu disparo um WhatsApp, esse WhatsApp tem uma identificação, essa identificação vai permitir que lá na ponta eu saiba que aquela revenda vendeu para aquele produtor através de um RTV, e eu não elimino, porque todo mundo pensa, cada vez que a gente leva a tecnologia para o agronegócio, eu vou eliminar a RTV, eu vou eliminar a visita. Não é isso, as relações elas são importantíssimas. Eu preciso de tecnologia para permitir que essas relações sejam construídas de forma sólida e elas sejam otimizadas, permitindo que as pessoas vendam mais e tenham produtos de forma mais próxima e eficiente. Então, eu estou entregando ferramenta lá na ponta com plataformas de e-commerce ou com ferramentas de acompanhamento da evolução da entrega do soja numa cooperativa, por exemplo, permitindo que menos pessoas façam mais ou que a mesma quantidade de pessoas produza muito mais com essas tecnologias. Então, a venda acontece, o monitoramento acontece, o relacionamento acontece através de ambientes controlados que a gente cria do lado de cá. Em resumo, são plataformas de e-commerce, plataformas de marketplace, que são dedicadas a revendas ou cooperativas, e aplicativos também para esses canais. A gente consegue atender tudo isso, temos inclusive alguns grandes nomes que já utilizam nossas soluções no Brasil. Pô, legal. E aí, nesse tipo de solução, vocês fazem tanto, vocês têm os produtos de vocês, como esse marketplace que você comentou, e vocês também fazem personalizado de acordo com o que as empresas precisam? Exatamente. A ClickWeb, Fábio, ela nasceu sendo uma boutique de soluções digitais, entendeu? Então, assim, a Uhum. gente chama de boutique porque fazia sempre sob medida. Imagina, AgroTravel ou Negócios do Agro Podcast precisa de um aplicativo. Traz para a gente o problema, a gente constrói a solução e entrega a solução para vocês. Mas o que a gente identificou no meio do caminho? Que existem pessoas com soluções, com problemas similares. Então a gente pode resolver o problema do produtor rural, da revenda, da indústria, da cooperativa, sempre, primeiro, ouvindo o problema que ele tem. A partir do momento que a gente ouve, a gente vai falar assim, olha, eu tenho uma solução que se encaixa perfeitamente para você, eu tenho um produto nosso que se encaixa para você. E ele pode escolher quando ativar esse produto. Ou eu posso criar essa solução para você. E aí no eu posso criar essa solução para você, entra o trabalho nosso de desenvolver aplicativos sob medida. E aí aplicativos e sites sob medida. Aí a gente vai criando uma solução específica para o nosso cliente. Então a gente tem esses dois caminhos, ou dos produtos ou dos projetos especiais que a gente chama do lado de cá. Legal. E PH, que conselhos que você daria aí para empresas, empresários do agro que estão nos escutando aí e ainda não se adaptaram a essas tecnologias, essa presença digital aí? Que tipo de Aham. conselho você daria? Qual seria, como ele começaria esse processo aí? Então tá bom, então. O conselho é o seguinte: olha para a terra e observa o plantio da semente e o crescimento daquilo que ele está cultivando. Na internet é a mesma coisa. Então, a gente precisa, a gente não vai conseguir lançar uma super solução de aplicativo se o essencial não foi feito. Então, assim, começa com o básico bem feito. É uma revenda, é um produtor rural,
cria um bom website, cria um bom canal de informação e fonte de informação. As mídias sociais, elas são importantes, mas elas precisam estar ancoradas em um conteúdo perene. Então, entenda que a mídia social, ela vai entregando o dia a dia. O website e a plataforma vai gerando relacionamento e vai entregando fonte de informação. Então, primeiro, comece com um website bem feito. Começou com um website bem feito, crie transações de relacionamento através desse website. Começou a funcionar, na sequência, crie uma plataforma de e-commerce. Você pode vender seus embriões, você pode vender seus tourinhos, você pode fazer um shopping de animais, você pode contar um pouco sobre o plantio e onde você está entregando a sua produção. Cria um bom website, depois crie transações através dele. Conte o que você está fazendo. Aí o produtor rural vai falar assim: ah, mas eu já tô com a minha produção toda vendida. E se você vender melhor a sua produção? E se você entregar melhor a sua produção? A internet vai permitir que isso aconteça, inclusive transações internacionais aconteçam através dela. E por último, depois que tudo isso aconteceu, converse com o seu cliente, com o seu fornecedor, com a sua parte mais próxima e mais íntima, através de um ambiente controlado. Então, cria grupos de comunicação através de um ambiente que você pode entregar conteúdos específicos para ele. Por exemplo, nós temos duas empresas que são clientes nossas que trabalham com fertilizante foliar. Em um dos Ok. aplicativos deles que nós criamos, nós temos uma super calculadora que tivemos que comprar uma super fórmula nos Estados Unidos para desenvolver essa calculadora e essa sugestão de plantio. Então, assim, a gente tem um módulo lá de quanto vai e quanto planta dentro da nossa plataforma, dentro do nosso aplicativo. Então, todos os produtores rurais que têm essa necessidade, eles precisam estar registrados, ter um login e uma senha, e eu sei onde que ele está usando no Brasil, quanto tempo que ele está usando o aplicativo e de que jeito que ele está usando. Eu tenho um outro cliente que também trabalha com fertilizante foliar, que a cada vez que ele tem um lançamento de produto, ele lança no aplicativo e fala assim: temos um lançamento e um conteúdo exclusivo para você. Quando ele fala que tem exclusivo para você, eu levo para um ambiente controlado e eu sei que o Joãozinho acessou aquele conteúdo no interior do Mato Grosso, lá na cidade de Corumbá, por exemplo. Eu tenho uma solução que o cliente lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, está acessando aquele conteúdo. E aí a gente vai cruzando tudo isso para fazer com que tudo isso vá entregando informações para os nossos clientes. E aí esse trabalho começa com o básico bem feito e vem evoluindo. Observa a terra, verifica o que acontece na terra e aí replica esse mesmo movimento digitalmente. Legal, muito bom, muito bom. Já é um norte aí para quem quer começar a participar e entrar nessa onda digital que não é uma onda, né? Veio para ficar. A onda ela Ex- vem e vai. Esse veio para ficar. E Exatamente. normalmente quanto tempo demora para desenvolver uma solução para um cliente? Claro que vai depender da complexidade, né? Mas qual que é Sim, a sim. média aí de tempo para aplicação disso? Nós temos projetos aqui que saem com 30 dias, 4 semanas, Uhum. que já são produtos prontos, que a gente simplesmente personaliza e ativa para o nosso cliente. Obviamente faz alguma personalização de regra de negócios, mas ao mesmo tempo a gente tem soluções que podem levar até um ano de desenvolvimento, como por exemplo aquilo que a gente construiu para cooperativa integrada ou para Bela Agrícola, que a gente está lançando um projeto aqui chamado é, vamos lá. Eu não posso contar ainda, mas é para Bela Agrícola. O nome do projeto. O projeto ainda é restrito, vai ter um grande lançamento, mas é um marketplace do mercado agro. Então, esses projetos tiveram um tempo de desenvolvimento um pouco mais longo, mas Uhum. na grande média, assim, nós estamos falando de projetos de 2 a 3 meses. Tá, legal. E você, Tá? bom, você tem bastante contato aí com as empresas do agro, dos mais diferentes setores. E aí eu queria te perguntar que você falasse um pouquinho disso, na verdade, sobre a resistência. O quanto de resistência você ainda encontra para os usuários ali, que os clientes relatam para vocês, ou dos próprios clientes, enfim. Como que é essa parte aí para a gente saber se o pessoal do agro tá antenado e querendo mudar ou se ainda é muito resistente?
Olha que louco, né? Então, esse é um tema super interessante para falar pelo seguinte: nós temos projetos que são de grande relevância no agronegócio. Por exemplo, tem um projeto que nós fizemos chamado AgroApp. Nós construímos uma grande fonte de referência digital. Quando a gente fala para as pessoas que nós fizemos o aplicativo do AgroApp, todo mundo fala assim: meu Deus, que legal, que aplicativo muito legal. Só que quando a gente vai na outra ponta oferecer para pessoas que têm necessidades similares, ou mesmo quando a gente fala de sites para associações, sites para produtores rurais, de cada 100 que a gente chama para conversar, dois querem ouvir o nosso discurso. Então eles ainda falam assim: ah, não preciso. Ah, minha associação ainda é pequena. Ah, eu só tenho 100 produtores rurais na minha base. Então, eles acham que não precisam. Mas quando ele começa a ter contato com a ferramenta e entende o poder da comunicação através desses contatos, aí sim ele vai ficar super motivado. Então, o digital sim é para todos. O digital não é apenas a mecanização no campo, mas o digital também é relacionamento e fonte de informação para aquilo que está acontecendo fora. Quando você fala das áreas que a gente atua e dos mais diversos negócios que a gente conhece, então, nos nossos clientes a gente tem produtor rural, nós temos revendas, nós temos indústrias, cooperativas, associações. Todos eles nós temos algum tipo de cliente na nossa base e que a gente consegue interagir com tudo isso. Então, o primeiro aplicativo da Programa Leilões no Brasil foi feito pela ClickWeb. Então, de leiloeira, Programa Leilões, Estância Bahia, a própria Smart Agro, foram aplicativos e soluções que a gente fez. Indústrias, e aí a gente vai falando para uma infinidade de indústrias, produtores rurais. Não sei se a gente tem algum ouvinte aqui do podcast que já ouviu falar da Nelore Grendene, mas o leilão Mil Touros da Grendene, toda a plataforma de distribuição de conteúdo sobre genética, impacto de informações sobre o leilão, o website e hot site do leilão foi construído pela ClickWeb. Então, o produtor ele está consumindo o digital e muitas vezes ele acha que ele não precisa daquilo, mas a gente está criando essas soluções. Então, o digital é para todo mundo e comecem, deem o primeiro passo. Legal, muito bom. Então, falando aí da ClickWeb, dos serviços que vocês fazem, vocês trabalham com websites, e-commerce, aplicativos, quer mencionar algum Isso aí. outro? Não, o nosso negócio é esse. Eu sempre começo contando assim: nós fazemos aplicativos, porque as pessoas conseguem materializar, porque o aplicativo é a primeira fonte de contato. Todo mundo está no WhatsApp, todo mundo está no Instagram, então a gente faz aplicativos. E aí, acessórios aos aplicativos, nós fazemos também os websites, que dão base para isso, e as plataformas de e-commerce. E todo o software que vem por trás e vem embarcado em cima disso. Então, é esse o nosso negócio. Show. E PH, a gente está entrando já na reta final do nosso bate-papo e eu queria pedir para você compartilhar com a gente um aprendizado que você teve na sua carreira. E assim, eu acredito muito que todos nós temos muito para aprender, mas também para ensinar. Então, eu queria que você trouxesse aí um insight, um aprendizado que você teve ao longo da carreira e que você gostaria de ter sabido dessa informação antes, muito antes. E para ajudar Tá. pessoas que querem buscar crescimento e desenvolvimento profissional. Então, o que você deixaria aí de conselho, vamos dizer assim? Tá, então assim, ó, uma coisa que eu demorei para aprender, mesmo trabalhando com agro. Você quer sucesso em qualquer coisa na sua vida, observa a terra. Então, tudo vai levar tempo. Você não consegue jogar uma semente no solo e ter uma sequoia do dia para a noite. Então, observa a natureza. Então, observe a natureza, essa é a lição número um. E a lição número dois é uma frase que eu gosto de falar demais, que veio de um livro, que eu gosto sempre de falar o nome desse livro, que chama A Escola dos Deuses, que diz o seguinte: o inesperado precisa de um longo tempo de preparação. Então, tudo aquilo que a gente vai falar assim, nossa, de repente aconteceu, precisou de um longo tempo de preparação. Eu tive a sorte de ter começado muito cedo, tá? Eu comecei muito cedo, comecei com tecnologia. Eu era criança, ainda falava para o meu pai: pai, quando eu crescer, eu quero trabalhar com computador. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com computador e ao mesmo tempo trabalhar com o campo. Então, quando as pessoas olham para trás e falam assim, nossa, de repente vocês conseguiram trabalhar 1000 projetos no Brasil e no mundo. Não, o inesperado levou 20 anos, entendeu? Então, Uhum. observe a natureza,
continue plantando, que uma hora a colheita vem e tudo isso vai dar certo. Show, maravilha. Muito bom. E para quem quer conhecer mais aí sobre a Click Web, falar com você, você quer deixar seus contatos, redes sociais? Cara, lógico. Então, assim, ó, deixa o contato e canal aberto comigo aqui. Então, primeiro contato, acesse o site da ClickWeb, conhece um pouco daquilo que a gente oferece, quais são os clientes que a gente tem no Brasil e no mundo. Então, é clickweb.com.br. Quem quiser me seguir no Instagram é Paulo H. Ferreira, então é o PH da ClickWeb. E aí, o meu celular, se alguém quiser me chamar no WhatsApp aí, é 43 99957 5005. Podem me chamar que eu estou 100% à disposição. Eu não deixo ninguém sem resposta. Sempre online para todo mundo. Muito bem. Paulo, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, compartilhar um pouco dos seus conhecimentos com a gente. Foi um prazer ter você aqui hoje. Eu que agradeço, Fabio. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus. E se precisarem de qualquer coisa, só me chamar. Estou sempre à disposição. Boa! E é claro, agradecemos você, nosso ouvinte, por nos acompanhar. Nós vamos deixar aqui as informações da AgroTravel, Viagens Técnicas e da ClickWeb na descrição do episódio. E não esqueça de seguir o podcast no Instagram, no YouTube, no Spotify. E se você gostou, compartilha com os amigos também para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Um grande abraço e até a próxima!